Fala aí, tudo bem com você? Você está na nossa terceira aula de EBD dos adolescentes. É a primeira aula que nós fazemos online nesse modelo aqui, justamente para alcançar você que está em casa. A gente está passando nesse período de quarentena agora por causa do coronavírus, mas estamos aqui ainda com o corpo de Cristo para a gente aproveitar e estudar um pouquinho na palavra dele, um pouco mais, se aprofundar mais nessa maravilhosa palavra. E eu gostaria de convidar você para orar agora, nesse momento, para a gente começar a nossa aula em reverência diante da palavra de Deus. E é isso. Vamos lá? Senhor, obrigado por esse dia, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E apesar de todos os nossos defeitos, apesar de tudo aquilo que nós temos feito contra Ti, o Senhor nos recebe de braços abertos na cruz, quando o Senhor quando o Senhor enviou seu Filho para morrer naquele lugar por nós, para que nós não precisássemos morrer. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom e continua sendo bom. Apesar de tudo que acontece no mundo, nós sabemos que todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. E nós pedimos por esse bem, Pai, que nós possamos parecer mais com o Seu Filho Jesus, que nós possamos cada vez mais ser conformados com a imagem do Seu Filho, Deus. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então essa aula é para você que tem acompanhado a gente na EBD, e para você que não tem acompanhado, eu vou fazer um resumão também, para que a gente possa pegar aquilo que a gente não pegou muito bem, ou para aqueles que não pegaram nada, que a gente possa pelo menos saber e não pegar o bonde andando, né? Então vamos começar aí. Só para deixar claro aqui, nós temos alianças feitas por Deus com seres humanos durante a história, a narrativa bíblica, né? E nós estamos estudando justamente sobre isso, sobre qual é o papel que tudo isso exerce nessa história, nesse teatro todo que Deus montou para o resgate do ser humano. Então nós vamos ver aí agora justamente sobre isso. Nós vemos aí no primeiro ponto que Deus criou o mundo, e Gênesis 1 a 2, né? Deus criou os céus e a terra, e isso é uma declaração com muita profundidade que Moisés faz quando escreveu esse livro, porque naquela época as pessoas acreditavam que qualquer Deus podia criar o mundo, né? Podia ter criado o mundo, que vários deuses tinham criado o mundo. E a Bíblia vem justamente na contramão disso tudo e fala que Deus, o único Deus, criou os céus e a terra e tudo que nele há, o Senhor Deus. Nesse momento, lá em Gênesis 1:26, como você vê nesse slide, Deus fez a aliança edênica. Ele fez a aliança lá no Éden com o ser humano. E essa aliança, passando bem rápido, é sobre como a gente tem que cuidar da criação, como a gente tem que representar Deus aqui na Terra como imagem e semelhança. Isso que significa ser imagem e semelhança de Deus. Quando nós, como seres humanos, sendo criados para refletir o caráter de Deus, o reino de Deus nessa criação, cuidando de todas as coisas, sendo mordomos daquilo que Deus deixou para nós e agindo com a justiça, com a misericórdia e com a graça dele para toda a criação. Segundo ponto, o ser humano escolheu cair, escolheu se separar da glória de Deus. E aí nós temos isso justamente em Gênesis 3. Deus agora aperta o botão de start no plano de redenção
da humanidade. Como nós caímos da glória dele, nós não estamos mais nesse acesso a essa comunhão que nós tínhamos lá no início. Deus ele começa o plano de resgate para salvar a humanidade. E aí nós temos a aliança adâmica, justamente onde Deus faz a promessa, e a primeira promessa da Bíblia, daquele que viria a ser Jesus Cristo no futuro. E é o homem que pisaria a cabeça da serpente. Justamente a serpente que tentou Eva é justamente sobre a cabeça da descendente da serpente que o homem pisaria. Ele constrói aquela arca, ouve a voz de Deus, é um homem justo. E pela primeira vez na narrativa nós temos a esperança de que talvez seja aquele prometido, né? Se você estivesse lendo pela primeira vez a Bíblia, você estivesse lendo aqueles primeiros capítulos, você com certeza estaria interessado e pensativo sobre a possibilidade de Noé ser aquele descendente que foi prometido por Deus, né? Noé ele faz tudo certo, ele ouve a voz de Deus no meio de várias pessoas que estão em pecado, mas depois dele receber inclusive a aliança noaica, né? Que é de certa forma uma repetição da aliança edênica, com algumas complementações, né? Que Deus faz sobre comer carne, coisas do tipo. Noé, ele pega e constrói uma vinha, como era a ordem de Deus que a gente cuidasse, que a gente lavrasse da terra. Noé constrói uma vinha e você pensa, tá bom, tá aí o cara fazendo a ordem que Deus deu para ele. Mas nesse momento, quando Noé tá lá construindo aquele negócio, ele pega e se embebeda com vinho, se embriaga com vinho e fica nu. E aí tu fica pensando, caraca, como assim? Não era o prometido, não era para ser ele. Justamente isso acontece e toda a descendência que Deus tinha abençoado, né? Agora a gente tem um problema, porque não é a maldição dos filhos dele, a descendência desse filho. E a partir daí nós temos de novo uma queda, né? Nós temos uma repetição do padrão que aconteceu em Gênesis 3. Nós agora temos essa repetição no final dessa história, lá para Gênesis 9. Nós temos agora a próxima parte. Nós temos que falar sobre o contexto, qual é o pano de fundo para essa história de Abraão. E a parte principal é do capítulo anterior, a história de Abraão, que é a Torre de Babel, ou a cidade de Babel, de certa forma, né? A Torre de Babel, em Gênesis 11, olhando aí no slide, você vai ver que, em primeiro lugar, a passagem mostra como o ser humano tem essa necessidade dentro dele de construir lugares onde as pessoas se encontram para morar juntos. Mas como isso pode ser algo ruim, já que é algo que está dentro de nós e tecnicamente não é uma coisa contra a Bíblia. Então, nós temos dois pontos aí que mostram por que a cidade de Babel era uma coisa ruim. Em primeiro lugar, o nome Babel, para aquelas pessoas na Mesopotâmia, esse nome significava para essas pessoas portão de Deus. Era um lugar justamente que eles tinham o intuito, como está no slide, de tomar o lugar deles no céu. As pessoas naquele lugar queriam ganhar e escalar o caminho deles até o céu. Eles queriam ser dignos disso. Queriam chamar a atenção de Deus. Queriam criar um nome para si. Mas o autor do livro, sendo muito... desculpa,
E em segundo lugar, nós temos aí o porquê isso daí é algo ruim, essa cidade. Essas pessoas construíram em desobediência à aliança edênica dessa cidade. Se você for olhar no versículo 4, se eu não me engano, vai falar justamente sobre esse problema que essa cidade, essa torre carrega. Porque essas pessoas, quando elas construíram essa cidade, elas estavam justamente com a intenção de não se espalhar pela terra. E a ordem que Deus tinha dado para as pessoas naquela época, para Adão, para Eva, era justamente que eles se espalhassem, se multiplicassem por toda a terra. Então essas pessoas, elas estão em desobediência proposital a Deus. Elas queriam não fazer a vontade de Deus, elas queriam construir um nome para si. E elas estavam repetindo justamente um padrão do Jardim do Éden, de definir o que é bem e mal por elas mesmas. Então nós vemos isso claramente. E no segundo ponto, o autor do livro focou no segundo significado que a palavra tinha. O primeiro significado, como vocês viram, era portão de Deus. E agora nós temos o segundo significado, que é confusão. E por que esse enfoque nessa palavra? Justamente por isso, porque Deus, lá no ponto A, esse número 2, você vai ver que Deus tomou as rédeas da situação e confundiu a língua das pessoas, para que essas pessoas se espalhem pela terra. Nós demos o contexto para essa aula. Nós vamos agora falar sobre o tema que não quer calar, Abraão. E o título é até interessante, né, dessa aula. Bora viajar? A história de Abraão. De onde Abraão veio? É esse o primeiro slide que a gente vai falar sobre esse homem de Deus. As origens de Abraão. Se você for olhar aí, eu marquei 2 pontinhos em vermelho no mapa. E Ur dos Caldeus, é o primeiro ponto, e o segundo ponto é Harã. E por que eu marquei esses 2 pontos? Se você for dar uma olhada na passagem que está aí no canto da tela, Gênesis 11, 31 a 32, Abraão, com o pai dele, enfim, com a mulher dele, com o sobrinho dele, ele vai para a cidade de Harã, justamente porque o pai dele tinha o objetivo de chegar a Canaã. Mas o pai dele, bem velho até, né, 250 e poucos anos, ele acaba morrendo em Harã. Ele faleceu em Harã. O que Abraão faz, na verdade, é surpreendente. E por que ele faz isso? E agora a gente vai entrar no tema principal desse capítulo de hoje, desse estudo de hoje. O chamado de Deus. Abraão foi chamado por Deus para fazer uma coisa que era totalmente na contramão da galera daquele tempo. Se você for olhar aí Gênesis 12, do 1 ao 3, versículo 1 ao 3, a gente vai ter alguns detalhes muito interessantes sobre como ele está querendo salvar a humanidade com isso tudo aí, com essa coisa que parece que não tem nada a ver. Vamos lá, o chamado de Deus. Até agora o livro focava só, né, na humanidade em geral. Você tinha lá Adão e Eva, que representavam a humanidade. Você tinha Noé, que as ações dele tinham efeito para a humanidade toda. Tudo era bem enfocado nos seres humanos. Mas o que chama a atenção a partir do capítulo 12 para o resto do livro é que o livro vai focar só na família de Abraão, só na descendência de Abraão. Mas aí a pergunta que fica é, será que Deus se esqueceu da humanidade? Por que Deus do nada começa a focar em um cara aleatório na humanidade, que é um lugar que a gente nem conhece, né? Lá do fim do mundo? Por que Deus está focando nesse cara? O que a narrativa mostra pra gente
justamente nesse texto de Gênesis 12, do 1 ao 3, é que Deus, em Abraão, estava planejando abençoar todas as famílias da terra. Ele recebe esse chamado de sair da terra da parentela dele, da parte de Deus, e de ir para a terra que Deus mostraria. Eu não sei, mas caso não tenha acontecido, imagine, se põe na situação de você sair da sua casa, agora, você sair com as coisas que você tem, claro, mas você sair com só a tua família aí. No caso ali, Abraão não podia nem sair com a família dele, ele só ia sair com a mulher dele, que é o que Deus ordena. Mas olha só, Deus fala para ele sair de casa, da casa da parentela dele. É difícil. Para você imaginar mais ou menos como Abraão devia ter se sentido nessa situação, é só você se perguntar, é só você se lembrar, talvez, se você já teve que sair da tua casa. Eu já tive que fazer uma mudança de uma casa para outra. E olha só, não foi nem uma mudança muito grande porque foi por outro lado da rua. Mas para fazer a mudança a gente teve que esperar um tempo de arrumar as coisas aqui e ter que morar numa casa que ainda está incompleta. E só nisso já foi uma experiência assim muito estranha de certa forma, muito ruim, a poeira, a coisa toda. E imagina para Abraão, tá entendendo? Ele ir para um lugar que ele não sabe qual é. E Deus falando que vai dizer para onde ele tem que ir. Tu tem que entender que essa situação que Abraão estava não era uma coisa qualquer. Justamente para aquela época, o lugar onde a sua família estava, o lugar onde as pessoas moram da sua família, é um lugar muito importante. É um lugar que você já está com tudo garantido. É tipo uma aposentadoria, tá entendendo? Teu pai morreu, você ganhou tudo do seu pai, de herança. Poxa, tá aí a tua aposentadoria, você já tem tudo, já tem uma terra, já tem tudo. Para que você vai abrir mão de terra para ir para um lugar que não tem nada a ver, que tu não sabe para onde é, né? E nisso a gente já faz uma reflexão sobre a própria palavra de Deus. Tu pode estar se perguntando o que essa aula de hoje tem a ver contigo. Em Hebreus 11, nós temos Abraão, lá nos heróis da fé. E olha o que ele fala. Ele na verdade não estava nem falando exatamente de Abraão, mas a gente entende que essa passagem também se relaciona a ele. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Então Abraão, ele é uma pessoa que, assim como nós, precisava andar pela fé, com os olhos numa pátria, em um lugar que ele não tinha garantia, e nós também não temos uma garantia escrita desse lugar. E nós somos chamados a andar por fé, buscando cada vez mais se encher de piedade, se encher de pensamentos do alto. É isso que Colossenses 3 fala, para que a gente possa alcançar esse alvo, que é a vida eterna. A Bíblia fala muito bem disso quando fala lá em João, que a vida eterna é simplesmente conhecer o Filho. Aqueles que conhecem o Filho, aqueles que o receberam, ele dá o direito de
de serem chamados filhos de Deus. Dá o direito de entrarem pelos portões da cidade celestial. Eu recomendo a você, caso você não tenha lido ainda essas passagens de Gênesis 12 em diante, que você pare, dê uma olhada, lê Hebreus 11, porque são passagens importantes e são histórias até divertidas. E eu recomendo justamente você ler essas passagens porque a gente não vai ter tempo nessa aula de hoje de abordar todos os capítulos, todos os detalhes. Tem cada detalhe que só você lendo e se fazendo as perguntas de quem, onde, quando, você já consegue se alimentar muito mais de muito mais coisas do que só nessa aula de 30 minutos que eu tô dando. Olha só, agora a gente está indo para o capítulo 15. Demos um grande salto, né, do 12 para o 15, mas é justamente para a gente pegar os pontos importantes dessa história de Abraão. No capítulo 15, a gente vai ter um momento que você estava esperando, se você está tão ansioso quanto eu por essa história, que é o seguinte: Deus ele deu a garantia a Abraão de que ele por meio dele, ele abençoaria todas as famílias da terra. E de que ele daria uma terra para Abraão, um lugar para onde a família dele estaria. Agora a questão toda é que Abraão não sabe como ele vai abençoar todas as famílias da terra. E ele não tem descendentes, não tem como ter filhos. Ele está se perguntando isso para Deus no capítulo 15. Como você pretende fazer tudo isso por meio de mim, se eu nem filho tenho? Então, nós temos esse retrato aí em Gênesis 15, que está falando justamente sobre isso. E Deus, no momento que Abraão estava cambaleando um pouco, no momento que Abraão estava cambaleando um pouco na fé, Deus chega e fala para Abraão: Abraão, vai para fora da tua tenda. Olha para as estrelas do céu. Esse é o número da sua descendência, você pode contar. E Abraão, naquele momento, fica, né? Naquele momento, está escrito na Bíblia, e ainda não aconteceu nada direito, assim, mas Abraão creu no Senhor nesse momento. E a Bíblia fala que isso já foi acreditado como justiça para ele. Depois disso, Abraão pergunta assim: como saberei que vou herdar essa terra? Agora, para entender a próxima cena, você tem que entender um pouco da simbologia que está acontecendo aqui. Antigamente, para eles fazerem um trato, eles pegavam esses animais, novilho, qualquer animal, né? Deus pede justamente isso: rolinha, cabra, cordeiro, vários animais assim. E o que eles faziam era partir o animal ao meio, fazer um corredor com os animais partidos, e as duas pessoas que fizeram o trato atravessavam aquele corredor. E o que significa isso? Para aí, pensa. Se quiser, até pausa o vídeo para tentar adivinhar, que eu vou dizer depois disso daqui. O que significava esse trato que as pessoas faziam era que qualquer um daqueles dois que estivesse passando no meio daqueles animais, se ele quebrasse aquela aliança, aquele contrato, aquele pacto, aquela pessoa que quebrou ia ser partida ao meio como aqueles animais. Então era um modo de dizer: olha, eu aposto minha vida que eu não vou quebrar essa aliança contigo. E justamente nesse momento que Deus e Abraão iam fazer essa aliança um com o outro,
Deus faz Abraão dormir. A Bíblia fala que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, passam no meio daqueles animais. E aquilo era Deus. Está escrito no versículo 18, que naquele momento Deus fez aliança com Abraão. E o que Deus está querendo dizer com essa situação toda é que Deus com certeza está em ação nesse plano de redenção do ser humano. Mas tanto quanto aconteceu lá em Adão, como agora em Abraão, o homem não tem poder nem mesmo para se cobrir dos seus erros, muito menos para não errar diante de Deus, para não pecar diante de Deus. O homem está sujeito ao pecado. E se Abraão tivesse passado com Deus no meio daqueles animais, Abraão teria errado com Deus, teria pecado, Abraão teria pecado contra Deus. E ele teria que ser partido ao meio, ele teria quebrado a aliança que ele fez. Então que a gente possa entender que Deus, ele é o único que pode pagar o preço e pode, de certa forma, cumprir essa aliança conosco. É por isso, inclusive, que Jesus foi o único que conseguiu cumprir essa aliança com Deus de forma perfeita por nós. Agora a gente vai para Gênesis 16 e esse é o último pit stop antes da gente ir para a história mais famosa sobre Abraão, né? E essa história agora de Gênesis 16 é justamente como eles recebem a promessa final desse filho. Quando Abraão saiu de Harã com Sara, ele tinha 75 anos. Capítulo 12, Abraão tinha 75 anos. Capítulo 16, Abraão já tinha 86 anos. E adivinha quanto ele vai ter só um tempinho depois, que é o capítulo 17, que é onde está o nosso pit stop. No capítulo 17, cara, Abraão atingiu a idade de 99 anos. 99 anos. E com essa idade, Deus chega diante dele, de Sara, e chegam 3 homens, né, para falar com eles. E Abraão reconhece que é Deus no falar com ele. Claro que ali são 3. Aquilo ali é no caso uma teofania. Uma teofania é um momento. São momentos na história bíblica onde Deus aparece em forma humana para falar com seres humanos ou para simplesmente aparecer. E aí, nessa teofania, Abraão lá com 99 anos de idade, recebe Deus e Deus chega falando: olha, você vai ter um filho com a sua mulher Sara, que já está lá na faixa dos 90 anos também. E aí tu fica pensando, tipo, tanto quanto ela pensou. E aí ela ri. E aí quando Sara ri, começa a rir já: Deus, tu não vai pegar e me dar um filho com 90 anos de idade, né? Por favor, né? E aí Deus pega e fala assim: tá bom, já que você riu, o nome do teu filho vai ser Isaac. Isaac significa literalmente risos. Então, o filho dela é justamente para ela, não só para ela lembrar de que ela riu quando ela recebeu a notícia, mas justamente na ideia de Deus lembrar a Sara e a Abraão que, mesmo sendo coisas que pareçam ser motivos de piada, de riso, para Deus nada é impossível. E quando Ele traça um plano, vai acontecer. Simples assim. E aí nós chegamos
na etapa final da coisa toda, que é o momento que talvez você estivesse esperando nessa história toda que a gente está aqui estudando juntos. Isso é quando Deus põe Abraão à prova e pede para ele dar o próprio filho dele. E agora a gente tem que entender que tudo isso que Deus está fazendo é para que Abraão aprenda a depositar a fé dele em Deus, aprenda a depositar toda a confiança dele em Deus. Naquele tempo, assim como a galera lá de Babel, até de Sodoma e Gomorra, de certa forma, e até mesmo como as pessoas de hoje em dia, nós seres humanos temos a tendência de colocar as nossas esperanças em coisas tão materiais. Nós temos a tendência de dar valor às nossas roupas, de dar valor ao nosso emprego, de dar valor à nossa formação de estudante, nossas notas do colégio, ou até mesmo com quem a gente é amigo. E são coisas assim, que são passageiras. A ideia que a Bíblia está passando é justamente de que nós precisamos crer e depositar a nossa confiança total em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E isso vai acontecer com Abraão nesse momento agora. A gente está no capítulo 22 e Abraão recebe essa prova, esse teste, e a gente tem que saber se ele vai passar. E agora você tem que se colocar na situação. Você está lá com o filho da promessa, aquele filho que você teve com praticamente 100 anos de idade. Você está levando ele para matar o seu filho. E aí seu filho pergunta, tá aqui a lenha, tá aqui as coisas para fazer o fogo, até a corda para amarrar, né? Mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? E Abraão fala que Deus proverá. E lá em Hebreus nós temos a afirmativa que a palavra de Deus faz de que Abraão cria tanto em Deus que ele acreditava que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos. Nós temos Isaac e ele já, de uma forma bem obediente ao pai dele, está lá amarrado, pronto para o sacrifício, e o pai dele está lá com a faca pronto para matar o filho. Nesse momento, Abraão está lá pronto para matar o filho dele. Quando ele vai matar o filho dele, Deus provê justamente um cordeiro para estar no lugar dele. E, gente, isso é uma analogia poderosíssima sobre o próprio Jesus. Nós estávamos indo como cordeiros ao matadouro. Nós estávamos lá, prontos para morrer. E Deus provê, no monte da provisão, Deus proveu o cordeiro para morrer no nosso lugar, para morrer no lugar de Isaac. Uma outra parte muito importante sobre esse sacrifício que Abraão estava prestes a fazer é que quando ele sacou a faca para matar o próprio filho, para sacrificar o próprio filho, o filho da promessa dele, que era uma coisa tão importante para ele, Abraão nesse momento pôs em prática a fé que nós vemos lá no capítulo 15. Aquela fé que tornou Abraão justo, essa fé agora ela posta em prática. E você, assim como Abraão, assim como qualquer um de nós, tem que botar sua fé em prática, não para ser salvo. Nós somos salvos pela fé, mas a evidência da nossa fé são as nossas obras. E se nós não praticamos boas obras, se nós não temos feito evidência
As pessoas não vão ter nem certeza de que nós somos cristãos e principalmente nós não vamos ver frutos de Deus na nossa própria vida. Agora, para finalizar essa aula aí que a gente teve, eu vou dar essa recapitulada geralzona para a gente entender. E essa recapitulada não vai durar mais do que 5 minutos. É isso. Nós somos peregrinos nessa terra. C.S. Lewis fala uma coisa muito importante que eu acredito que se relaciona muito bem com o capítulo de hoje, com o episódio de hoje da nossa igreja. C.S. Lewis fala um cristianismo puro e simples. Eu vou botar depois aí a citação direitinho na tela para você. Ele fala o seguinte, que nós temos sede e existe água para beber. Nós temos fome, temos comida para comer. Nós temos lá até o mesmo patinho. Ele tem vontade de boiar, de nadar na água, e tem água para ele nadar. Até mesmo o peixe, que foi feito para água, ele tem água para nadar. Mas se nós temos em nós anseios, nós temos desejos dentro de nós que nada nesse mundo pode satisfazer, a única explicação é que nós fomos feitos para outro mundo. Assim como Abraão, nós temos anseio por uma pátria, por uma terra, por um lugar. E você pode tentar preencher esse desejo com qualquer coisa na sua vida. Com os estudos, com a faculdade, com os seus amigos, com popularidade. Mas a verdade é que se você tem um desejo dentro de você, que você percebe que nada disso pode satisfazer, que tudo isso se torna algo vazio diante desse desejo, o que eu te convido é para você pensar sobre coisas que não estão nesse mundo. Porque talvez seja em outro mundo, talvez seja na Bíblia. E, na verdade, com certeza na Bíblia, eu posso provar isso pela minha própria vida. É na Bíblia que nós encontramos o lugar onde esses desejos são saciados. É em Jesus que nós encontramos onde esses desejos são realmente preenchidos totalmente. Jesus é o pão da vida. Ele é aquele que tira a nossa fome e que tira a nossa sede. Em segundo lugar, nós temos promessas de Deus para a nossa vida. E eu te convido a confiar nas promessas de Deus. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Estude as promessas de Deus para você. Estude as promessas que Ele tem nos Salmos. Promessas tão poderosas no livro de João que podem tomar um efeito na sua vida, podem te dar uma segurança que você talvez não tenha ainda em Deus. Eu te convido a procurar essas promessas, assim como Abraão teve que se firmar na promessa de Deus, nós temos que nos firmar nas promessas que Ele tem deixado para nós na palavra dele. Em último lugar, confie no Deus da promessa. Quando as coisas parecerem talvez que não estão seguindo o planejamento que a palavra de Deus traz para nós, as promessas parecem talvez que tenham falhado. Se essas promessas realmente estão na palavra de Deus, se você realmente viu que elas se aplicam a você, confia, porque Deus ele é fiel para garantir isso, principalmente a promessa da sua salvação. Se você depositou sua fé em Jesus Cristo, se você já confiou nele de todo o seu coração, confie na promessa dele, de que ele vai te salvar. Você não precisa ter mais insegurança por causa de algum pecado que tem, de certa forma, te assombrado. Deixe a confiança da salvação te libertar do seu pecado. Não deixe o teu pecado fazer duvidar da promessa de Deus. Que seja sempre o caminho contrário, que a promessa te faça olhar os seus pecados pelos olhares da graça, pelos olhares de que Deus prometeu
que vai te ajudar a vencer isso, que a obra que ele começou, ele é fiel para completar. Essa foi a aula de hoje, galera, e é isso aí. Espero que tenham gostado e fiquem atentos aí para as próximas aulas, que outros professores estarão aí postando nessa plataforma aqui. Valeu!